Shabbat Shalom, Haverim, Shabbat Shalom, Lekulam, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga, Shabbat Shalom a todos. Estamos em mais um Shabbat. E o Eterno disse as seguintes palavras para Moshe: Hazor el Yom HaShabbat Lekadishor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. E estamos em mais uma porção, é a porção de número 26, que é Shemini. E Shemini quer dizer oitavo dia. Ou seja, Moshe vai dar explicações para Aharon, né, o que acontece no oitavo dia, né? Mas eu vou ler só o comecinho, né? Vayehi Bayon Hashemini, né? Cara, Moshe le Aharon o Lebenei Elezerhanei Israel. Ou seja, sucedeu em oitavo dia que Moshe chamou a Aharon, a seus filhos e os Zerhanins de Israel. E aí ele vai começar a ensinar os corbanotes para a purificação, tanto de Aharon como, né, de seus filhos, né, de seus filhos. E aí o que é que acontece, né? Tem dois episódios aqui bem interessantes, né? O primeiro que Aharon, né, faz todas as oferendas direitinho, mas aí depois de fazerem tudo isso, Nadav e Abihu inventam de pegar seus incensos, né, e oferecer incenso para o Eterno. O Eterno, opa, eu não pedi isso. Esses caras estão querendo se promover. No pensamento, digamos assim, que no pensamento de Nadav e Abihu, eles pensaram assim: esses velhos vão morrer, Moshe e Aharon, papai e tio vão morrer, né? E a gente vai ficar como os caras, então vamos logo mostrar isso pro povo. Se deram mal porque o Eterno não pediu aquilo. E aí vem o fato de você usar, né, o ruar do Eterno em benefício próprio. É como aquele policial que usa a farda, né, e faz mau uso da farda, e outros cargos também, não vou falar só do policial, nem de outros cargos, juízes e por aí médico, que fazem uso da profissão, daquela posição para benefício próprio. Então foi isso que Nadav e Abihu fez. E o Eterno, a segunda coisa, que o Eterno diz assim: eu vou ser exaltado na vida deles. Quando você peca, né, e o Eterno coloca juízo sobre o teu pecado, né, aplica a Torá, né, ele é exaltado, como ele foi exaltado, né, lá no Egito, quando o faraó não reconheceu o ruá do Eterno, o poder do Eterno. Disse, não, isso aí é... E aí o Eterno é exaltado lá no Egito, porque o faraó não acreditou e blasfemou contra o ruá do Eterno, que é o mover do Eterno, é a ação do Eterno, né? Você pode até falar mal do Eterno, mas se você falar mal da ação do Eterno, aí complica a tua vida. E foi o que aconteceu, né, em outros episódios que eu vou comentar agora. Vamos para a Brit, para Haftará agora, né? E na Haftará nós vamos ver acontecimentos iguais. Perdão, gente, né? Eu acabei comentando a porção sem falar. A porção fica em Vaikra, né? Que é Levítico 9:1 a 11:47, o versículo 11, né? Ele vai falar da comida caché, tá? Ele vai falar da comida caché, o que você pode comer e o que você não pode. Tá bem explícito lá, não precisa nem explicação. O capítulo 11. A Haftará fica em Shamuel Beit, é o segundo Samuel, de 6:1 a 7:17, que é o que nós vamos comentar agora, e depois nós vamos falar da Brit Hadashah, que fica em Yohanan Moshe Mark, né, que é Marcos 7:1 a 37. Esse texto vai falar sobre dois episódios. Um é quando Davi traz a arca, né, e aí ele não coloca pessoas para carregar a arca, ele coloca a arca sobre bois, né? E aí os bois pendem, né? Tá lá no verso 6, né? E aí Uzá estendeu sua mão para balancear, para segurar a arca. Uzá, não pode, né, Uzá? Não pode. Se a arca estava sobre madeira, se ninguém pode tocá-la, né? Você não pode querer ser o cara. Então Uzá quis ser o cara, o Hércules, o Sansão, sei lá o que, para segurar a arca. E deu ruim para ele.
E aí o Eterno foi exaltado outra vez na vida de Uzá. Mas por quê? O cara queria fazer uma boa ação. Nadab e Abihu também queria fazer uma boa ação, mas não foram chamados para isso, né? O Eterno teria poder imenso. Ele queria aplicar o teste em Davi, que era o rei. Davi, não é assim que carrega a minha arca, não. São homens que carregam, não bois, né? A minha arca, é o testemunho, é a nossa aliança que está ali dentro. E aí foi assim, Uzá foi abatido, né, queimou. E aí a arca fica lá, Davi fica batido e tudo, e depois, né, que Davi sabe que a casa de Obed-edom cresceu e houve fartura lá, ele vai e traz a arca, e aí sim ele traz a arca da maneira certa, e aí ele ainda faz mais ainda, fica com tanto medo que a cada 6 passos Davi oferece um sacrifício até chegar, né, aonde ele quer colocar a arca lá na cidade de Davi. Mas aí vem Mical e olha para Davi, censura Davi, só que todo aquele movimento que estava ali também era o ruado eterno que estava funcionando ali, e aí Mical, né, amaldiçoa Davi, né, e aí fica assim, sem ter menino, sem dar a luz. O Eterno ainda foi bonzinho com ela, né? Vamos agora para Brit Hadashah. A Brit Hadashah fica lá em Marcos 7, se eu vou ser sincero, eu não gostei muito não, porque ele fala de um texto, mas esquece, ele fala de um assunto, mas esquece o outro, que é sobre o ruado eterno. Yeshua está censurando aqui os assênios, né, que são muito minuciosos, né? Aí ele vai falar do lavar as mãos para comer, aí ele diz, Yeshayahu profetizou bem sobre vocês, que vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe, né? Ou seja, vocês colocam a tradição de vocês mais importante do que os mandamentos, e aí vocês acabam descumprindo mandamentos para cumprir a tradição. E aí o que é que acontece? Ele diz que você pode amaldiçoar pai e mãe e esquecer pai e mãe para cumprir um mandamento. E não é assim que a Torá fala. Mas o texto que eu queria era aquele, né, que o Yeshua expulsa, né, demônios, e eles dizem que Yeshua está expulsando demônio pelo digamos assim, o ruá de Beelzebul, né? E ele diz assim, ó, todo pecado é perdoado contra o pai e contra o filho, mas contra o que no cristianismo eles chamam de Espírito Santo, não é perdoado, porque aí eles querem tornar o Espírito Santo uma pessoa. Mas não, Yeshua está falando sobre a ação do Eterno, né, sobre o mover do Eterno, se aquela ação que está acontecendo ali é o Eterno quem está promovendo, fazendo, se você falar mal dela, esse pecado não vai ser perdoado. Que foi o que aconteceu lá atrás, que eu já dei as explicações, né? Mical falou mal da ação do Eterno, né? Teve o seu juízo, Nadab e Abihu, Uzá, todos eles, e outros casos também, que quando falam mal do Eterno, a pessoa não se dá bem, ok? Então tem aí esses pastores que se dizem, eu sou ungido, eu sou ungido, eu sou ungido, né? Não toqueis em mim, porque o Espírito Santo tem nada. Não tenha medo desses caras. Esses caras não são nada, não são ungidos de nada, ok? O único ungido é Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Então terminamos a porção de hoje, eu falei bem rápido para ver se dava tudo em um vídeo só, né? Vamos recitar Birkat Kohanim e terminar a porção de hoje, né? Yevarechecha Adonai, veishmerecha, yeir Adonai panavelecha, vihunecha itzah Adonai panavelecha, veyad selecha shalom. Elohim melech neman, Elohim é rei fiel, né? E vedetut et haimet, vihaimet tesharer et re. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Né, libertará da religião, da política, da ciência, porque os dias estão próximos, né? Tem gente aí que está dizendo que vai ser arrebatado, que não vai passar pela tribulação. Examina as escrituras, lá em Apocalipse, né, vai ver, né, e o próprio Yeshua dizendo que todos nós vamos passar pela tribulação. Precisamos ser peneirados. E esse negócio de subir para o céu não existe, tá? O reino do Eterno é aqui na terra. Yeshua deixou bem claro, chegou na terra o reino do Eterno. Ok? A realeza do Eterno chegou na terra. Então, Shabbat Shalom para você. Se gostou, compartilha. Se não gostou, não posso fazer nada. A Torá, só Torá, não tem religião, não puxa nem para um lado, nem para o outro, não tem judaísmo, não tem espiritismo, não tem cristianismo, aqui não tem nada. É a palavra do Eterno. Nós cremos nela porque ela é fiel, verdadeira e eterna e santa. Shabbat Shalom para você!